Boa noite. Sexta-feira, 21h30. Cá estamos nós novamente com o nosso estudo e agora tratando do assunto mediunidade curadora nos textos de Allan Kardec. Boa noite, meu caro André Sobreiro, meu grande amigo de Severínia. Seja bem-vindo. Henri, boa noite a todos, amigos conosco aí no chat, nos canais, né, que o Deja vai citar e agradecer depois. Olha lá, Deja, Ilhas Maurício. Entrou, tá bom. Entrou na brincadeira, eu fico mais tranquilo. Que bom estarmos aqui, abraço a todos e vamos estudar, que é a nossa tarefa. Henri Neto, meu grande amigo da Paraíba, grande abraço. Boa noite, Dejaí. Um abraço também a você. Outro grande abraço, André, para todos. E vamos estudar Kardec, que é o verdadeiro espiritismo. Novamente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados. E vamos à nossa prece de abertura para começo de conversa. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, estamos novamente reunidos, Senhor. Mais uma noite de sexta-feira, mais uma oportunidade de aprendizado, oportunidade de estudo. Cá estamos nós, reunindo novamente textos de Allan Kardec, com suas preciosas instruções para o crescimento de todos nós. Que os bons espíritos possam nos ajudar, mais uma vez, coisa da qual precisamos muito, e que possamos aqui ter um encontro muito bom, muito produtivo e também muito agradável. Em nome de Deus, damos por iniciado o nosso estudo. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos, então, antes de qualquer outra coisa, aos canais que retransmitem esse estudo pela internet. São eles: canais de YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa, e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Todas as 3 entidades aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Muito bom, pessoal. Nós estamos no nosso encontro já número 6 para estudo desse tema. E sem mais delongas, se nada mais houver da parte dos amigos aí, vamos dar sequência a um texto que André e eu vínhamos tratando já no último encontro a respeito desse tema, penúltima sexta-feira do mês passado, quando o Henri não pôde participar. Estávamos analisando aqui, e já estamos bem adiantados na análise, do caso da cura da senhora Morel. Então, vamos lá na sequência do texto. Acho que todos vão se lembrar. Na cura da senhora Morel, um fato que surpreenderá, talvez, ainda mais que a rápida soldadura dos ossos, é o movimento do braço fraturado, que parece contrário a todas as leis conhecidas da dinâmica e da gravidade. Contrário ou não, o fato aí está. Se ele existe, tem uma causa. Se ele se repete, está submetido a uma lei. Nós até grifamos essa frase porque o Kardec era muito observador nesse aspecto. E a lógica é uma das suas características principais, né? Se a coisa existe, é porque tem uma causa, sempre. Agora, se repete sob certas circunstâncias, é porque existe uma lei que assim o determina. Ora, é essa lei que o Espiritismo nos vem dar a conhecer pelas propriedades dos fluidos perispirituais. Aquele braço que, submetido apenas às leis da gravidade, não podia erguer-se, suponde-o mergulhado num líquido de uma densidade muito maior que a do ar, fraturado como está, uma vez sustido por esse líquido que lhe diminui o peso,
poderá aí mover-se sem esforço e até ser erguido sem o menor esforço. É assim que, num banho, o braço, que parece muito pesado fora da água, parece muito leve dentro da água. E é assim mesmo que acontece. A experiência todos nós temos, né? Substituir o líquido por um fluido que goze das mesmas propriedades e tereis o que se passa no caso presente. Fenômeno que repousa no mesmo princípio que o das mesas e o das pessoas que se mantêm no espaço sem ponto de apoio. Aí, mais ainda se acentua a facilidade para a gente compreender o processo ali, mas depois a gente comenta. Esse é o fluido perispiritual, que o espírito dirige à vontade e cujas propriedades modifica pela simples ação da vontade. Na circunstância presente, deve-se, pois, imaginar o braço da senhora Morel mergulhado num meio fluídico que produz o efeito do ar sobre os balões. Então, era muito interessante, já foi narrado aí, no texto que nós já examinamos, que quando eles estavam já processando ali a cura do braço dela, ela não podia, naquele momento, por si só, mover o braço. Ela não conseguia fazer isso, né? Mas o braço se movimentava para cima e para baixo, num movimento que os espíritos consideravam necessários, especialmente o doutor... Como é que é o nome do médico? Eu esqueci. Daqui a pouco a gente pega o nome dele. Eu estava com o microfone bloqueado também, não lembra. Quer voltar? Vamos dar uma olhada, porque é chato não lembrar o nome do cidadão, né? Ele é muito importante, ele tinha acabado de desencarnar, tinha desencarnado recentemente, ele era médico. Doutor Demer? Demer. Isso, doutor Demer, exatamente. Falou aí, obrigado. Então, o que estava acontecendo? Deixa eu só terminar meu comentário, depois você fala. Aí, o que acontece? Ele já havia concluído lá o processo, o braço se movimentava de acordo com o que ele julgasse necessário ali, para a conclusão da operação, do tratamento. E no momento ali, eu próprio, na verdade, não entendi como é que esse braço se movimentava, porque ela não tinha força, ela estava até meio que tomada lá, meio que zonza pelo magnetismo, ou coisa parecida, e ela não tinha condição de movimentar aquele braço. Agora, ele está dizendo que os espíritos fizeram ali o mesmo procedimento que eles faziam com as mesas. Você pega... E o Kardec, no comentário, ele é bem didático, né? Ele fala, imagina o braço... Só por comparação, ele fala, porque o processo não é esse. Imagina o braço mergulhado num líquido mais grosso, mais denso, em que o peso do braço não vai... A gravidade não vai atuar muito sobre ele. Então, ele vai levantar e abaixar com uma maior facilidade, assim. Mas o que se passou ali, na verdade, foi que os espíritos agiram da mesma forma como eles agiam com as mesas, com os objetos. E ele fala que, como a pessoa que se mantém elevada no ar, por exemplo, o Sr. Home, que acontecia com frequência, né? Que é aquela coisa de misturar o fluido, fazer vivificar o objeto, no caso era o braço, agiram sobre o braço daquela mesma maneira, fizeram com que o braço fizesse os movimentos que eram necessários que fossem feitos, utilizando-se desse processo. André, passo para você primeiro. Aqui o que me chamou a atenção, Deja, deixa eu ver onde que está aqui agora. É quando ele acrescenta, né? Não só o que já havia sido comentado com relação à mediunidade de efeitos físicos, né? Impregnar o objeto com o fluido
combinado, né? Fluido perispiritual do espírito comunicante, vamos dizer assim, que se manifesta com o fluido animalizado médio, mas aqui ele cria né? Ele cita um outro princípio, né? Que é a criação de vamos dizer, aqui. Eu não estou encontrando, mas de um ambiente fluídico, como se fosse assim, né? Campo. Isso, de um campo fluídico, vamos dizer assim, que possibilita o fenômeno, né? Então, além daquilo que já foi explicado para a gente, apesar que aqui nós estamos em 59, né? Vai ser explicado em 61, no livro dos médiuns, na teoria dos fenômenos físicos, né? Dos efeitos físicos. Mas aqui ele cria uma outra possibilidade, né? Que ele compara com a colocação do braço dentro de de um meio aquoso, né? Onde a perna, gente. Estou bem mal de anatomia aqui, onde o braço perderia a ação da gravidade, fica mais fácil de movimentá-lo, né? Então ele traz aqui informações a mais aí que nos ajudam a... André, perdão, André, não é 59, eu estou procurando aqui por causa disso. Você falou que isso aí é 1865. Não, realmente. Aqui é um encaixe, né? O caso se passou em 1865, está na revista. O caso é de 65, ele não é nós não estamos num texto de Kardec de 1959, não, perdão. Mas outra coisa que ele trouxe para a gente também ele citou até o mesmo termo, né? Ele citou o termo redução da fratura, né? Que antes de acontecer a ação espiritual especificamente de cura, né? Que é a soldadura dos ossos, achei aqui. Antes de acontecer a soldadura dos ossos, né? Que é a emenda, a cicatrização óssea, houve o processo de redução, que também foi feito, se eu entendi direito, se eu estiver errado, você pode me corrigir, também foi feito por ação espiritual, né? Então, sim, veja que é um caso complexo. E é o que nós comentamos na semana anterior, né, Deja? Há 2 semanas atrás, na verdade, né? Se o espírito faz uma cura, por exemplo, de um vaso sanguíneo entupido, você pode alegar qualquer outra coisa, você pode usar qualquer sistema para tentar desmentir. Por exemplo, o organismo reagiu de alguma forma e desentupiu o vaso. Agora, uma fratura é uma coisa extremamente patente. Uma fratura é uma coisa que ninguém pode negar, e se não houve um médico, se não houve uma ação médica patente, se não houve uma ação médica de um médico encarnado, você já não tem como negar a ação dos espíritos, né? Não sei se vocês concordam. Claro. O exemplo é bem evidente, né? Henrique, quer trazer algum acréscimo? Sim. A gente não pode esquecer, né? Deixa eu adiantar o texto. É esse aqui. Isso. Tudo isso acontece por conta do fluido cósmico. A gente esquece constantemente que o corpo é um fluido derivado do fluido cósmico universal mais denso. E você tem um perispírito e espíritos. Tudo isso são fluidos, né? E está tudo envolvido, está tudo intercalado, está tudo no mesmo. E a gente esquece temporariamente disso. E aí a gente vê um efeito, né, do fluido como mecanismo de cura. Isso é muito importante. E, com certeza, a gente tem uma somatória de vontades. Vontade dos espíritos que estão ali trabalhando e a vontade da pessoa em querer se curar. Aquela vontade, isso vai ter uma ação muito poderosa nessa atitude. E a gente vê que isso acontece no corpo físico. A gente está vendo aí que realmente é uma coisa que acontece.
E tem outra coisa importante. A gente sabe que essas curas, muitas pessoas às vezes falam, tem um merecimento, tem uma coisa envolvida em relação a isso, mas é muito mais da vontade do espírito e do auxílio dos espíritos familiares, os bons espíritos que estão aí para nos ajudar. Vou contar um caso rapidinho aqui para vocês, que não tem explicação, mas eu participei desse caso e foi muito importante. E também prova que houve uma cura física, né? Meu filho teve um problema grave, muito sério, e ele teve um entupimento, ele tinha pedras na vesícula, e as pedras ficaram muito pequenininhas e entraram num tubo. Existe um tubo que liga a vesícula, ele vai da vesícula até o pâncreas. E isso entupiu. E em 2 dias ele teve uma pancreatite aguda, foi internado, e o caso era sério, era gravíssimo. Os médicos se preocuparam muito. As taxas do pâncreas foram lá para cima. E não tinha como. Estava no meio de um carnaval, a gente internou imediatamente. Foi um negócio desesperador. Meu filho tinha 19, 20 anos. E não tinha jeito. Então, os médicos iam ter que fazer uma inserção ao contrário para ver se conseguia desobstruir. Porque mais 2 dias ele ia falecer. E eu fiquei no hospital com ele, em determinado momento, sozinho. Eu fiz várias preces pedindo ajuda dos bons espíritos na véspera. Bom, ele dormiu num dia e o médico chegou para fazer cirurgia e mandou fazer uma ressonância magnética para ver como é que estava. Tinha sumido tudo. O médico não entendeu. Não houve cirurgia nenhuma. E eu entendi. Houve ajuda espiritual aí, né? Você vê que existe a ação dos espíritos nessas horas. Agora, a gente tem que entender uma coisa importante. Geralmente, pedidos de pai, pedidos de mãe, a oração, a prece fervorosa, os bons espíritos estão aí para nos ajudar. A gente tem que sempre pensar. E a fé nessas curas, a vontade da pessoa melhorar e a vontade da outra pessoa ajudar, aproxima os bons espíritos. Isso vai acontecer. A gente, como espírita, a gente tem que acreditar nisso. Por quê? Porque existem fatos comprovados. Nada de misticismo, nada não. Mas um desses é esse fato que a gente está acompanhando. Porque, como o André já falou, uma fratura óssea é um negócio complicado. E o médico consegue fazer uma boa... É fácil diagnosticar e clinicar isso daí, saber que aquilo é verdadeiro. Mesmo na época de Kardec, com manipulação e exame clínico, ele percebia isso. Então, não é um fato inventado, é um fato, como o próprio Kardec fala, que foi provado e ele observou. Né? Isso é importante a gente contextualizar. Outra coisa importante também que a gente não pode esquecer é que, como o André falou, o Jair falou, o Livro dos Médiuns ele vai explicar isso, ele fala lá no Livro dos Médiuns e ele bota as mesas girantes, que o espírito envolve, ele chega até a dizer que envolve a mesa com o fluido. E ele faz até uma comparação que ele fala com que a mesa fica encharcada com fluido, e ele fala no Livro dos Médiuns que são mesas pesadas que se levantam. E isso acontece também com o Sr. Home, o que levitava. É essa explicação que a gente encontra dentro do espiritismo. Nada de sobrenatural, nada de coisas, exatamente através da explicação dos fenômenos pelos fluidos. E a gente queria chamar a atenção também, e esse talvez seja o ponto principal desta cura aqui, embora ainda não acabou o texto, que aqui se trata de uma cura espiritual, ou seja, uma cura feita pelos espíritos, por espíritos, no corpo físico de uma pessoa. Não é no perispírito, não teve nenhuma cirurgia no perispírito. O que eles fizeram aí foi uma intervenção no braço dela mesmo, no braço físico. É isso que tem que ficar bem claro aí. Esse exemplo foi trazido de propósito. Existem outros nas revistas, mas seria repetitivo. Vamos
dar sequência, então? Veja, muito bem feita, muito bem lembrado da sua parte aí, isso que você falou agora, tá? Não tem nada a ver com cura de perispírito, tá? Não. A fratura era no braço. Tá? Houve redução por parte dos espíritos. Gente, o que é redução? É você colocar o braço no lugar de novo, né? Encaixar os ossos de novo. Para que depois houvesse o processo de cicatrização óssea, que foi chamado de soldadura óssea. Inclusive foi narrado aí, né, André? Nós chamamos atenção, foi narrado aí, da última vez nós chamamos atenção para a dor que ela sentiu no processo lá, né? Então, que é como normalmente se faz, né? Como normalmente se faz mesmo, né? E aí, infelizmente, eu até comentei há 2 semanas atrás que eu já vi uma situação dessa, evidentemente, entre encarnados, tá? Tanto a pessoa que quebrou o braço quanto o médico. Não houve cura espiritual ali, tá? Houve cura medicinal, né? Médica mesmo. E é terrível, né? É terrível. Claro. Mas foi muito bem lembrado, não tem nada a ver com cirurgia em perispírito, nada desses misticismos que foram trazidos aí. Exato. André, você segue com esse agora? Sem problemas. Alguém perguntava a respeito se na cura dessa fratura o espírito do Dr. Demer teria agido com ou sem o concurso da eletricidade e do calor. A isso responderemos que a cura foi produzida, no caso, como em todos os casos de cura pela magnetização espiritual, pela ação do fluido emanado do espírito, que esse fluido, embora etéreo, não deixa de ser matéria. E pela corrente que lhe imprime, o espírito pode, com ele, impregnar e saturar todas as moléculas da parte doente, que ele pode modificar suas propriedades, como um magnetizador modifica as da água, dando-lhe uma virtude curativa adequada às necessidades, que a energia da corrente está na razão do número, da qualidade e da homogeneidade dos membros que constituem a corrente das pessoas, aqui são os encarnados, chamadas a fornecer seu contingente fluídico. Essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve produzir a soldadura dos ossos, e assim produz a cura mais rápida do que quando entregue a si mesmo. Gente, esse texto é extraordinário. Viu? Inclusive, eu vou fazer uma confissão aqui. Durante muito tempo, eu achava que a mediunidade curadora era um ponto onde Allan Kardec não tinha expandido o conhecimento da forma que poderia. Com esses casos da Revista Espírita, eu percebo que eu perdi a língua. Eu queimei a língua. Nossa, tem material demais. Tem. Ou seja, eles citam a mediunidade curadora no Livro dos Médiuns, mas desenvolve isso muito na Revista Espírita. Muito na Revista Espírita. Então, veja aqui. Houve aqui a ação do fluido emanado pelos espíritos, mas há também, porque ele vai falar aqui quanto ao número, qualidade e homogeneidade dos elementos que constituem a corrente das pessoas. Então, houve uma participação fluídica dos encarnados. Por isso que é uma cura mediúnica. Tá? Não nos esqueçamos disso. E aí, gente, se eu estiver interpretando errado, vocês têm todo o direito, e eu diria até o dever de me corrigir, não tem problema. Tá? É só um adendo. Quando ele fala em cima, cura pela magnetização espiritual, às vezes, à primeira vista, dá a impressão que foi aquele caso em que o espírito atua só ele, exclusivamente, né? Que a gente tem aquelas 3 situações que vimos já aqui, né? Mas aqui, pelo que a narrativa fala, né, houve a participação dos encarnados também. Então, foi mista, né? Foi aquela mista, né? É o que ele vai chamar de magnetismo misto, capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Mas eu achei esse texto extraordinário. Agora, vamos nos atentar a essas situações aqui. Ó. Na razão do número, qualidade e homogeneidade dos elementos que constituem a corrente das pessoas. Gente, às vezes é melhor você ter 2 ou 3.
cumprindo os outros quesitos, né? Boa, Qualidade boa. e homogeneidade, do que você ter 10 que não conseguem ter qualidade nem homogeneidade. Então, não leva esse número ao pé da letra, achando que quanto mais, melhor. Não é isso. Tá? Vale isso também, ele vai falar sobre isso no livro dos médiuns, né, Deja? Quando ele fala, Deja Henri, claro, quando ele fala sobre o número de pessoas numa reunião mediúnica. Isso. Que o grupo, quanto menor, não é exatamente isso, mas assim, quanto maior é o grupo, mais difícil de você manter a coesão, a homogeneidade de intenções, enfim, caso complicado. Tá? Então, não leve isso aqui ao pé da letra, porque ele colocou o número primeiro, que a gente pode pensar assim, não, quanto mais, melhor. Não é bem assim, não. Você conseguir um grupo homogêneo em termos de intenções, em termos de concentração, aí eu fico quieto. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Meninos, façam um comentário de vocês, depois a gente volta. Henri, passo para você, meu caro. O que a André está falando é da comunhão dos pensamentos que tem lá no livro dos médiuns, né? Um grupo com 2, como ele falou, com 3, mas que tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia, o mesmo querer do sério, é muito mais forte do que 10, 15 que cada um. Basta um estar pensando numa coisa errada, né, Jair, no grupo mediúnico, quando a gente está fazendo, a gente fez as reuniões, basta 1, 2, 3 com pensamento e já começa a dificultar um pouco. E é exatamente isso. Existe essa. Kardec ficou bem claro que um grupo mediúnico tem que ter. Você tem que ter essa comunhão de pensamentos para que essa harmonia dê força ao grupo, né? Força fluídica, inclusive. E a gente está vendo isso aqui acontecer, né? Como o André falou, concordo com ele, que realmente houve uma participação dos encarnados. Eu também não duvido nada disso, né? E a gente vê também que a gente vê, por exemplo, grupos de orações, né? Não são espíritas, mas naquela hora aquelas pessoas estão ali querendo o bem de certa pessoa, aquilo ali vai contribuir também. Embora não seja uma prática espírita, mas 2, 3 pessoas que reúnem para orar, para aquela oração, aquilo ali também ajuda bastante. A oração, a prece para o espiritismo é uma coisa muito forte, é uma magnetização muito intensa e as pessoas não se dão conta nisso, né? Parece que tem espírita que acha que não deve, não, tem sim, a gente tem que estar prece, a gente tem que estar pedindo ajuda dos bons espíritos, porque... Agora, eu vou só enfatizar uma coisa importante nesse texto. Kardec, quando está fazendo isso, ele está deixando os magnetizadores da época tudo com raiva, porque os magnetizadores, eles achavam que eles curavam. E Kardec chega mostrando esses artigos e chega na Gênese e explica que não é bem assim. Quer dizer, Kardec estudou o magnetismo, mas ele avançou, porque ele colocou o espírito no meio disso, que já existia. Mas os magnetizadores achavam que não, que era ele que fazia essa ação. O próprio Mesmer também achava que era o fluido vital e tal, mas Kardec, no estudo, Kardec já tinha estudado magnetismo, e ele, junto com esse estudo do espiritismo, ele colocou que o espiritismo avança nisso. Porque existe a contribuição, e eu diria até muito maior do espírito. Então, os espíritos atuam muito mais nas curas do que exatamente só o magnetizador. Também existe a ação magnetizador, mas o efeito, inclusive até em relação ao médio curador, a diferença do médio curador para o magnetizador. O magnetizador tem que fazer várias sessões e sessões demoradas, enquanto o médio curador não, ele chegou ali, postou a mão, porque ele vai ter ajuda dos espíritos. Os espíritos vão atuar ali. É totalmente diferente. Então, isso é uma revolução. O espiritismo, ele ampliou os conceitos de cura magnética por conta dos estudos que o pessoal desprezava o espírito. Os espíritos, sim, eles agem sobre o corpo físico e ajudam os encarnados, e não só os encarnados, como também os próprios espíritos, né? Os bons espíritos servem para isso aí.
Muito bom. O Antônio Donizete Pereira, escreve-se Demeure, e a pronúncia seria Demerre, tá? É mais ou menos isso. Bom, vamos voltar ao texto aqui. A gente percebe que ele dá uma descrição do processo aqui, né? Porque o pessoal perguntava, mas isso aí, como é que é isso aí? Como é que não é? Isso aí é muito simples. Essa cura aí, como todos os demais casos de cura por esse processo, magnetização espiritual, se dá pela ação do fluido emanado do espírito. Então, veja bem, começa aí. Aí dá a impressão que é só o espírito desencarnado que estaria atuando, né? Mas a gente segue a leitura e a gente vai ver. Esse fluido, embora etéreo, não deixa de ser matéria, que pela corrente que lhe imprime, o espírito, aí ainda é o espírito, digamos lá, o Dr. Demer está trabalhando lá, o espírito desencarnado, né? Pode com ele, com esse fluido, impregnar e saturar todas as moléculas da parte doente. Ele pode modificar suas propriedades, como o magnetizador modifica as da água, dando-lhe uma virtude curativa adequada às necessidades. Que aí é que entra, a gente lê isso lá no livro dos médiuns. Embora curta a abordagem existente lá, né, André, sobre mediunidade curadora, existe ali uma sequência rápida de perguntas e respostas em que os espíritos já haviam dado essa informação aqui, que a atuação do espírito, quer dizer, o encarnado tem o magnetismo, tem o fluido que lhe é próprio. Só que o que acontecia? Lá tinha sido explicado já isso. O que os espíritos fazem? Eles aumentam a força desse fluido, dão-lhe propriedades das quais ele carece, modificam essas propriedades, direcionam essas propriedades de acordo com as necessidades. Então, é tudo isso que a gente está vendo aqui, nesse curto texto aqui do Kardec. Aí ele fala que a energia da corrente, quer dizer, a força dela, está na razão, aí que o André já comentou com muita propriedade, e alertou essa questão do número também, que a qualidade é mais importante do que o número. Se você tiver 10 pessoas com fluidos não muito bons, porque quem qualifica o fluido somos nós. Então, a gente tem que dispor, né, nessas horas, a gente tem que dispor de pessoas, de médiuns curadores, que sejam pessoas boas, com virtudes, com pensamentos bons, com uma qualidade moral muito boa, porque o fluido que eles vão fornecer é correspondente às suas qualidades morais. É isso que qualifica o fluido. Por isso que foi alertado, a gente vai encontrar textos mais adiante, durante a nossa pesquisa aqui sobre mediunidade curadora, a gente vai encontrar textos alertando, textos do Kardec, alertando, não tome passe de qualquer um. Se você não conhecer, não tome. Porque você não sabe o que você vai receber. Você pode sair pior da sala de passe do que você entrou. Então, aqui, número é importante se for todo mundo de boa qualidade. Agora, como o André mencionou muito bem, se você tiver 2 bons e 5 ruins, não adianta, deixa os 5 ruins de fora. É melhor você ter 2 bons. Qualidade e homogeneidade. E aí sim, esse fluido vai ter uma qualidade boa, o suficiente para promover a cura de acordo com o que o espírito, sendo um espírito dessa qualidade aqui, do Dr. Demer, ele necessariamente vai emanar um fluido muito bom. Muito bom. Agora, a qualidade dos outros que vão formar esse conjunto fluídico aí, que vai chegar no membro fraturado ali, que vai produzir a cura, os outros também precisam ser bons. Talvez não sejam tão bons quanto o dele, porque ele é um espírito já muito evoluído, espírito talvez de segunda ordem, no caso do Dr. Demer.
E as pessoas ali talvez não cheguem a esse ponto, mas devem, em geral, também fornecer um fluido de boa qualidade. Então, o que ele fala ali? Ó? Isso vai fazer com que se produza a soldadura dos ossos, porque o espírito que está dirigindo o processo, ele vai dar propriedade curativa necessária, adequada à necessidade, e aí a cura vai ser mais rápida do que se fosse um processo natural. Digamos assim, ela vai ao médico, o médico aqui da Terra, como o André falou, e vai se submeter a um tratamento convencional. Vai curar a fratura? Vai. Só que vai demorar muito mais tempo, o processo da soldadura, da recuperação, vai demorar muito mais tempo do que demorou esse caso. A gente viu que esse caso foi rápido, né, André? E aqui tem mais um detalhe, Deja, que eu não tinha percebido quando eu li, quando fiz o comentário. Olha esse final, que extraordinário. Isso aqui bate muito com o que Mesmer falava. Ó. Essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve produzir a soldadura dos ossos. Então, é um estímulo ao próprio organismo para reagir. Também, né? Olha só. E assim é o que Mesmer chamava de crises, mais rápida. Né? Hã? Mesmer chamava isso de crises. Sim. E assim produz uma cura mais rápida do que quando entregue a si mesmo. Ou seja, se você fizer a redução e deixar soldar sozinho, tem um tempo. Se o médico entra com medicamento na época, provavelmente aceleraria. Os medicamentos de hoje, muito provavelmente, são melhores que os da época. Mas o que aconteceu aqui foi extraordinário. Mas eu acho que, nesse caso, pelo menos, vale a pena levantarmos essa hipótese aqui, que é o estímulo fluídico para que o organismo reaja, né? Que ele está chamando de... Deixa eu voltar para o texto. Ativa a secreção, ou seja, e aí já não... Eu vou usar o termo fluido, mas não é no sentido da doutrina espírita. Ação enzimática, enfim, todas as situações ali do processo de cicatrização óssea. Então, olha que interessante. Enquanto eu li a primeira vez e comentei, eu não tinha visto isso. Aí o Henri comentou, o Deja comentou, eu falei, bom, se o Deja tocar no assunto, eu deixo passar. Mas como passou, eu falei, deixa eu chamar a atenção para isso aqui. Um estímulo para que o organismo reaja, né? Então, estimular para que o organismo faça o processo que ele chamou de soldadura, mas não no ritmo normal. Então, o estímulo fluídico leva, nesse caso, a uma aceleração extraordinária, né? Perfeitamente. Muito bom, muito bem observado, né? Esse detalhe realmente tinha escapado. Deixa eu comentar uma coisa que o DJ falou, que eu achei muito bom. Posso, DJ? Vai, fala aí, mano. Quando o DJ estava falando que tem que ter um grupo, que tem que ter boas intenções, que tem que parte da pessoa, e aí eu vou completar que não adianta você fazer um curso de paz. Você tem que aprender todas as técnicas. Não adianta. Foi como o DJ falou. O fluido é de cada um. Então, às vezes, você está um espírito puro, então tem questionamento. Mas existe muito misticismo nas casas espíritas. Inclusive, tem livros mediúnicos que falam assim, não, 2, 3 dias você tem que ter uma alimentação frugal, que tem que comer. Isso não tem nada a ver. Você pode fazer tudo isso e se você não tiver bem, se tiver imperfeições, orgulho, egoísmo, vaidade, você não vai conseguir dar um passe como uma pessoa, um espírito, uma alma que esteja aqui, que tenha... Então, quer dizer, não adianta a gente pegar os trabalhadores de uma casa espírita, fazer um curso de passe mecânico, sem explicar isso que ele já falou. Que o fluido de cada um depende da conduta moral, depende de tantas coisas, né, Dejaí, que não tem muito a ver com a parte de movimentação de mãos. É fundamental a gente pensar isso. E o pessoal do meio acha que não. Se você fizer o dispersivo de um jeito, longitudinal, transversal, isso não tem nada a ver. Você pode fazer a técnica correta,
Mas se você não tiver fluidos bons, você vai fazer a pessoa passar mal. O Kardec. Era isso aí que eu queria comentar, porque quando você falou de... E aí tem um detalhe. Disso daí. Tem um detalhe, Henrique, que às vezes as pessoas não se apercebem ou não sabem mesmo, que o fluido em si ele não tem uma qualidade sui generis. Ele não é bom por ser um fluido. Muita gente confunde isso. Basta eu entrar lá, vou fazer minha doação fluídica. Mas que espécie de fluido você vai doar? Porque não são todos iguais. O fluido não tem qualidade por si só. Ele vai ter aquelas que você está dando a ele. Que tipo de qualidade você está dando para o teu fluido? Somos nós que qualificamos o nosso fluido. É a nossa natureza que se transfere para a natureza do fluido que doamos, né? Então, essas coisas têm que ficar bem claras, né? Deja, deixa eu dar minha lambada costumeira, porque não pode perder, né? O Henri falou nesses cursos de passe aí. Gente, isso é um absurdo tão grande. E gesto para lá, e gesto para cá, IP1, IP2, IP3. Se estudasse minimamente Kardec, saberia que é só pensamento. Que é possível fazer cura até a distância. Por que eu tenho que estar presente? E por que eu tenho que ficar fazendo gesto? Isso é um absurdo tão grande. Isso é uma coisa totalmente sem noção do que se fala. Quando, na verdade, você pode até chamar de curso de passe, mas você tem que explicar isso aqui, o que é fluido, o que é pensamento, e que é o pensamento que manipula o fluido. Apesar que manipular dá uma conotação errada, porque dá a impressão que você mexe com a mão, né? Mas é explicar o que é o fluido, que é matéria, que é invisível, que é intangível, mas que pode modificar as suas propriedades pelo pensamento e tomar essa conotação que nós vimos aqui. Inclusive, esse texto aqui, Deja, essa parte grifada, ela pode e precisa ser citada nos cursos de passe. Sim, mas ninguém faz isso. Pode e deve, tá? Agora, se não estudam nem as obras fundamentais, que dirá a revista espírita? Né? A maioria nem sabe que existe a revista espírita. Capaz de ir na banca da esquina achar que tem lá. Deixa eu trazer para a tela aqui esse comentário do Carlos Pereira. Talvez a gente consiga dar uma explicação para ele, ou concordar ou discordar de alguma forma. Mas vamos lá, vamos devagar com Andor. Cura no corpo físico, tudo bem. Nós estamos vendo um exemplo aqui que foi feito com participação dos espíritos, iniciativa dos espíritos, mas houve cooperação também de pessoas encarnadas que doaram fluidos no processo, né? Então, no corpo físico, sim, tem toda certeza. Cura no perispírito, aí a gente tem que considerar uma coisa, a meu ver. O perispírito, se a qualificação fluídica dele não for boa, ele pode, como nós já examinamos nos textos de Kardec, aqui mesmo, nesse estudo aqui, por um tempo mais prolongado, produzir consequências no próprio corpo físico da pessoa. Porque quem está mais perto dos fluidos que o nosso perispírito emana é o nosso próprio corpo físico, que vai se ressentir desse problema. Muitos males, o Kardec fala nos textos dele, muitos males não têm outra origem que não esta. A permanência, a longa duração em pensamentos maus, nós vamos qualificando mal os nossos fluidos perispiríticos, que o perispírito é uma fonte fluídica permanente na palavra de Kardec, e isso, obviamente, repercute no corpo físico com o passar do tempo. Se for muito demorado, vai trazer problema, causar doenças. Então, o que é que precisa fazer? Mudar a qualidade do
perispírito, mudar a qualidade fluídica. Mas como é que você faz isso? Aí nós temos os problemas das doenças espirituais, doença da alma propriamente dita. O que é isso? Inveja, egoísmo, orgulho, todas as paixões, todas as imperfeições que nós cultivamos e que fazem com que o nosso fluido receba uma impulsão ruim, uma qualificação ruim, porque a nossa permanência habitual em pensamentos ruins, inadequados, maus, enfim, é costumeira, é longa, é persistente, é intensa muitas vezes. Então, a gente tem 3 tipos de curas aí, sendo que 2 delas estão muito ligadas. Perispírito e espírito dependem basicamente um do outro. Você tem problema? O fluido perispiritual tá ruim, está com problema, não está bem, está com a qualidade ruim, mas quem é que qualifica o fluido perispiritual? Nós próprios. Então, o nosso problema é lidar com as nossas questões morais, porque assim procedendo, mudando os nossos hábitos, nossos pensamentos, a nossa linha habitual, na qual nós permanecemos quase sempre, vai mudar o resto também. Aí eu passo para o Henri, você primeiro agora. Eu concordo com você, DJ, concordo perfeitamente. A gente também não pode esquecer palavras de Kardec na Gênesis, que quando fala do perispírito, que o perispírito é uma corrente, a única coisa que ele faz é transmitir as sensações do corpo para o espírito, ou seja, é um cabo de transmissão. O Kardec até fala nisso, um cabo elétrico de transmissão. E como o DJ falou, esse perispírito ele vai mudando os fluidos conforme o espírito, né, DJ, que é a causa disso, tem as imperfeições que ele tocou. Então, é exatamente isso. O nosso problema não está no perispírito, mas sim nas imperfeições do espírito. E aí é que está o detalhe, que a gente volta para aquele papo inicial. Você tem almas, ou seja, espíritos encarnados, que estão um pouquinho mais elevados do que outros, com menos imperfeições. Esses estariam, entre aspas, um pouquinho mais aptos a ter os fluidos melhores e darem os passos. Já outros, como o Jair falou, o fluido é inerente ao espírito. Então não adianta fazer um curso de 5 meses, de 3 meses, e ser apto a fazer um passe, com toda a boa vontade do mundo. Não adianta, porque o fluido daquele cidadão, digamos assim, vai ser inerente ao espírito que está ali. Então, se for o espírito ainda, nós estamos no planeta de provas e expiações, os espíritos são todos imperfeitos. E é muito complicado você estar numa hora dessa de estar precisando de um passe e, de repente, você entra numa câmara de passe, onde você tem uma pessoa que faz 30 anos que está numa casa espírita, que dá passe, mas ainda tem problemas de imperfeições. Porque a imperfeição moral ela não é rápida, que você vai conseguir. Tanto que o progresso moral demora bastante você conseguir. A inteligência não, é mais rápida. Então, esses conceitos, como o André falou, né, André, que tem que se falar sobre a ação magnética, a emanação do fluido, são essenciais em cursos que falam sobre isso. E ninguém toca nesse assunto. Por quê? Porque o que eles falam nos cursos de passe? Que tem que ter o amor, que tem que ter a boa vontade. E muitos, eu já cheguei a ver gente falando que os espíritos fazem tudo, os espíritos compensam. Eu já vi uma palestra do médium famoso que falou que quando o cara vai dar passe que está ruim, os espíritos isolam ele, colocam como se fosse um plástico mesmo, e os espíritos... Mas se está assim, por que o cara entra numa sala de passe? Se está nessa situação. Porque ele não tem orientação. Exatamente, é isso mesmo. Tudo vem do estudo, da orientação, é isso mesmo. Eu queria fazer um adendo, André, rapidinho, antes de você comentar.
É preciso mencionar o seguinte: o mal físico, às vezes, ele não tem origem fluídica, perispiritual. Nós pegamos um cara, por exemplo, de uma fratura. Isso aí não tem nada a ver com problemas perispirituais, fluidos maus. Isso é causado por uma queda, um acidente, alguma coisa. Nada a ver com fluido, maus fluidos, nada disso. Agora, existem males físicos, eu acho que eu tentei explicar isso, não sei se eu consegui. Existem males físicos que resultam dessa atuação fluídica do nosso próprio perispírito, pensamentos criando fluidos ruins que permanentemente, mais duradouros forem, mais vão atuar no nosso próprio corpo físico, podendo resultar em males físicos, né? Que tiveram origem no fluídica. Foi isso que eu quis dizer. Tá, André? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, gente, só que só vou acrescentar uma coisa, né? Quando a alma altera o seu padrão de pensamento, por consequência, né, ou por efeito, altera a qualidade fluídica, isso vai gerar uma melhora no funcionamento do corpo até lá na frente gerar uma cura, eu acho que a gente não poderia chamar isso de cura perispiritual. Porque isso pode gerar confusão. Cura no perispírito, se tem cura no perispírito, tem cirurgia, se tem cirurgia, tem cura que vem de fora para dentro. Então, eu sempre sugiro que se tome muito cuidado com as palavras, tá? Exato, aí a transformação moral e a adequação do perispírito é uma consequência natural disso. Isso, foi o que eu tentei falar. Vocês falaram certinho, eu só estou sugerindo palavras um pouco diferentes para a gente poder se comunicar bem. Isso. Porque, Carlos, e aí, eu vou pegar André. Desculpa, André. Desculpa. Sem problema, pode falar. Eu vou pegar a frase que você falou, as palavras. Gente, não vamos achar que ectoplasma é do espiritismo. A gente já disse isso aqui várias vezes. Se a palavra do Richer é um fisiologista materialista, o pessoal bagunça tudo. Ectoplasma não faz parte do vocabulário espírita. Mas eu peguei o gancho teu, André, continua, que é das palavras. Não, a gente tem que tomar sempre cuidado com as palavras, gente. Porque podem pensar assim, né? O que é a lógica para algumas pessoas. Se existe cura perispiritual de dentro para fora, né? Que é a própria alma alterando o seu padrão de pensamento, melhorando, se tornando mais otimista, mais resignado, orando mais. Isso vai gerar uma cura de dentro para fora? Pode-se abrir a possibilidade, na cabeça das pessoas, de haver cura de fora para dentro. Tá? Tá. E aí abre a possibilidade para cura de perispírito vindo da ação fluídica dos espíritos, e vai abrir também a possibilidade para algumas pessoas de haver as tais cirurgias de perispírito. Vixe, aí vai longe. Então, tudo isso que foi falado aí, eu concordo plenamente. Tá? Eu só chamaria de adequação do perispírito a quem realmente se curou, que é a alma, né? Na verdade, ela não se curou. Ela alterou o padrão de pensamento. Mas ninguém garante que não vai haver uma queda de padrão de pensamento mais à frente, quando ela sofreu um baque, perdeu um parente, perdeu um dinheiro. A gente não sabe se ela vai conseguir manter esse padrão de pensamento. Pode cair de novo. E caindo de novo, o perispírito se adequa. Sim, afeta, então, diretamente. Com cuidado, gente. Tá? Concordo com tudo que foi dito, tá? Não estou discordando de nada, só estou tentando colocar palavras assim, mais adequadas ao pensamento de Kardec. Não tem nem dúvida. Porque o que acontece muitas vezes, e tem gente praticando isso, André, Henri, sabe disso, esse pessoal aí deve saber, o sujeito chega, o homem, estou dizendo, né? O sujeito encarnado, ele chega num centro espírita que faz alguns tipos de curas, eles deitam o sujeito lá numa maca, lá que seja lá, produzem aquilo que eles chamam de desdobramento, né? Aí separa o perispírito do corpo, o sujeito tem um problema cardíaco, eles vão lá no coração do perispírito e fazem uma cirurgia lá no coração do perispírito. Isso tem que ser os espíritos, a não ser que tenha algum encarnado fazendo isso também, né? Aí eu já acho mais... Aí seria um milagre muito grande, né? Mas os próprios espíritos, separando o espírito,
com o seu próprio perispírito, né? Tirando ele do corpo, faz uma cirurgia ali no perispírito. Se o problema é no pâncreas, eles vão lá e corrigem o pâncreas. Se o problema é no coração, eles vão lá e corrigem o coração, e assim por diante. Aí volta o sujeito para o corpo de novo, e aquela cura que foi realizada no perispírito se transfere para o corpo físico. Veja bem, o que estava doente é o coração do corpo físico. Compreendeu o que eu estou falando? O que está doente é o coração do corpo físico. Mas fazendo isso no coração do perispírito, volta ele lá, a cura se transfere para o corpo físico. Isso é o maior absurdo que eu já vi em toda a minha vida. Exatamente, né, Dejaí? É igual a carbono. Lembra de carbono da época que a gente estudava? O cara vai escrever, usa o carbono. Lembra do carbono? Você faz uma cópia assim, como se fosse do perispírito. O perispírito tem órgão, gente, pelo amor de Deus. Mas você viu que é bonito? Esse troço é bonito? O pessoal adora isso. Eu não duvido nada que muitos que estão aqui assistindo agora vão escutar isso que eu falei e falar: mas isso aí tem sentido, sim. Isso aí eu não sei quem está fazendo e está dando certo, sim. Eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer isso. Será que não poderia haver aí, gente, um engano? Eles acham que estão atuando no perispírito, mas, na verdade, por esses mecanismos que nós estamos discutindo, eles estão atuando no corpo. Depende do tipo de espírito que está trabalhando nisso e qual o grau de ignorância dele. Porque pode ser um espírito bom, que deseja fazer o bem, e ele não sabe direito o que ele está fazendo. A intenção pode ser boa, mas sabe-se lá, né? Eu pensei assim, já que está havendo ali uma combinação fluídica, os espíritos podem estar agindo lá no problema do coração do corpo, até porque não existe um coração que não seja do corpo, né? A gente está sendo redundante aqui. Então, eles acham que estão atuando no perispírito, na verdade, estão atuando no corpo, né? Agora, talvez essa ignorância que você se refira, Deja, e eu não estou discordando dela, seja da equipe encarnada, né? Dos médiuns, né? Que acham que acham que estão trabalhando no perispírito e não estão, né? Eu vejo essa possibilidade aí. Podem me corrigir se eu estiver errado. Como que chama esse? Tem um processo que eles praticam em alguns centros espíritas, né, que não tem nada a ver com Kardec. Apometria. Eu pensei nisso. Apometria. O pessoal adora essas coisas assim, meio, sabe? Meio sensacionalista, fantasiosas. né? É fantasiosa. Quanto mais mística for, melhor, né? É assim que a coisa passa desse jeito. Deixa eu fazer uma colocação para a Mônica aqui, deixa. Ela diz assim: os indígenas que tinham lá seus rituais de cura poderiam ser como médiums também? Um tanto primitivo, ainda mais um tipo de mediunidade? Sim, só que não pode esquecer de um detalhe, Mônica. Eles agiam de outras formas também, né? Eles empregavam plantas, ervas e algumas outras coisas. Tá? Então, pode ter a parte fluídica, mas a parte de ervas, de plantas, de soluções lá, sei lá, pegar uma erva, botar numa cumbuquinha e macetar com água, essa parte já não é mediúnica. Tá? Não que não possa haver a mediunidade cura, ou a mediunidade curadora. Por favor, não me entenda errado. Mas essa parte aí, até para fluidificar aquela mistura, vamos dizer assim, né, meninos? Mas essa parte, quando você pega uma planta que você sabe que ela tem propriedades curadoras, aí diretamente já não tem ação mediúnica. Tá? Não quer dizer que não tenha, mas aí é propriedade curadora da planta. Por exemplo, a gente que gostava de jogar bola, né, Deixa? No meu caso, antes de virar uma bola, eu cansei de colocar a erva de Santa Maria, onde eu tomava pancada. Vocês lembram disso? Ou seja, você ficava tudo verde, parecia o Hulk.
Mas por quê? Porque a erva de Santa Maria tem propriedades curadoras, gente. Tá? Acho que isso é fato. A pessoa está com o fígado ruim, o boldo ajuda. Veja, não tem mediunidade nisso. Agora, a partir daí, os espíritos podem atuar fluidicamente? Podem, né? Então tem que fazer essa diferenciação, tá? Quem foi que fez a pergunta? A Mônica, né? Mônica. Mas eu também acrescentaria, André, você terminou aí? Sim. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A mim me parece, veja, se eu estiver errado, fiquem à vontade. Podem, é lógico, aqui está todo mundo à vontade para opinar, né? O indígena, se ele for médium, digamos que ele fosse médium, e é bem possível isso, que a mediunidade sempre existiu em todas as épocas. O Espiritismo não inventou a mediunidade. Desde que houve homens, houve médiums, né? Então, o índio médium lá, ele pode receber uma intuição de um espírito para pegar determinada planta. É o que a Eida está falando aqui embaixo, Deja. Isso, está falando? Eu acho que faz sentido isso também. Faz. E aí entraria aquilo que você falou. A partir daí, o espírito pode interagir, fluidificando e dando propriedades, e o processo se completaria, né? Henri? Exatamente. Eu vejo dessa forma também, Jair. O xamanismo, né? Tem o xamanismo, que são xamãs. Existe muita coisa interessante nisso. Né? Curas acontecem. Né? Eu concordo com você, Jair. Tem os espíritos fazendo e eles conhecem as propriedades das plantas. No final, tudo é fluido, na verdade. Exatamente. Mas eu queria dar uma de André Sobreira agora e de falar aqui para o César, que o César começou a falar assim, apometria, reiki, etc. Viu, César? E haja, etc., viu, César? Tem assim, ó. Agora um detalhe. Vai numa casa espírita, vai lá, bota um grupo de estudo de Livro dos Espíritos, aparece 2, 3. Mas bota um dia de cura de Dr. Fritz, lota o centro espírita. Lota. Deixa eu falar uma palavrinha sobre isso aí, o César. Eu mandei para os amigos aqui, o André, o Henri, o Fábio, que a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu tive num centro espírita aqui na minha cidade e eu tirei fotografia nas cadeiras. Tinha lá uma série de cadeiras na última fila lá, que atrás da cadeira tinha um cartaz pregado assim, reiki. Ali era para sentar o que nós chamaríamos, creio eu, de passistas, às vezes, né? Não é passista da escola de samba, é aquele que transmite passe, né? Mas lá as cadeiras estavam reservadas para o reikista. Sabe que é assim que fala, Henrique? André, é reikista? Com todo respeito. Sei lá, sei de nada. Não estou zombando, não. Não, tentando... nem eu. Não sei, sinceramente. Eu só acho estranho ver essas coisas em centro espírita, ou que se diz espírita. Né? Quer dizer, eu achava estranho, agora não estou achando mais, não. Vamos lá, moçada? Acabamos aí? Acho que nós estamos sem tempo, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido, já estouramos aí, né? Vamos às nossas despedidas. Oi? Henrique, fala você. Tá, vamos continuando. Isso mostra, de Jair André e amigos, como esse tema é importantíssimo. Você vê que a gente não tem tempo, a gente não saiu do texto ainda, porque esse assunto é muito importante. Eu acho que de Jair foi muito feliz escolheu esse... Isso aqui, se for uma pergunta, mereceria uma resposta, só que não vai dar tempo. Exato. Traz para a gente semana que vem a pergunta de novo, Roberto. Repete para a gente aí. Mesmo dia, mesma hora. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos vocês. André. Valeu, gente. Muito bom, como sempre. Suscitou aí ideias, colocações, né? Tiram a gente da linha de raciocínio, sai da casinha e faz a gente pensar. Isso é maravilhoso. Só lembrando, a gente não vem aqui para ensinar, a gente vem aqui para aprender junto com vocês, tá? Abraço, gente. Até a próxima.
Muito bom. Um abraço a André, Henri, um abraço a cada um dos que estiveram aí conosco. Deus nos abençoe sempre e bom fim de semana. Estejam conosco, aqueles que assim o desejarem, na quarta-feira, às 22 horas, no canal da Rede Amigo Espírita, com o estudo do Livro dos Médiuns, onde lá estaremos André Sobreiro, Fábio Fadel e eu. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos.